Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos, neste momento, a olhar para os versos do capítulo 11 do livro de Números. No último programa, nós analisámos os primeiros versos deste capítulo. E eles falavam acerca da atitude que o povo de Israel tinha para com Deus e com Moisés. Eles estavam insatisfeitos com o facto de não terem carne para comer. De alguma maneira, eles estavam com saudades do Egito. Durante 400 anos, o povo de Israel havia estado debaixo do jugo dos egípcios. Tinha sido escravizado. Não tinha tido liberdade, passava fome, maus tratos, era chicoteado, aprisionado. E agora estão a viver a liberdade, estão no deserto, livres, Deus a cuidar deles, e eles começam a ficar insatisfeitos. Começam a murmurar, começam a ter queixas, críticas, revoltas, e no fundo isso são características que vão marcar este povo. São de facto pessoas que não são muito diferentes de você e de mim. Muitas vezes nós somos exatamente assim. Estamos talvez dentro de algumas comunidades, igrejas, e não pertencemos realmente a Cristo. Não pertencemos e não nos identificamos com Jesus. Precisamos ter essa identidade com Jesus Cristo. Aqui o povo de Israel começa de facto a ter problemas porque alguns que vinham do Egito, eram egípcios, se tinham juntado aos judeus por ocasião da saída do Egito, do Êxodo, e agora estavam a murmurar com saudades da sua terra natal. E assim acontece muitas vezes dentro de igrejas, em que pessoas começam com murmurações, críticas quanto à liderança, quanto àquilo que deveria ou não deveria ser feito, e começam insatisfeitas a murmurar. Olhemos para o verso 4. Nós já analisámos um pouco no último programa este texto, mas vamos voltar para lá, pois ele é de facto importantíssimo para nós até hoje. Nós, como o povo português, temos uma característica muito vincada na nossa cultura. Talvez, relativamente ao nosso passado histórico, isso tenha influenciado a nossa maneira de nos comportarmos diante das autoridades, diante das pessoas que têm a responsabilidade de tomar decisões. Muitas vezes falamos que as coisas estão erradas nas costas, mas na altura certa, com as pessoas certas, nós temos dificuldade de falar. E no fundo o povo de Israel começou a murmurar exatamente por isso. E diz o verso 4: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Esta era a atitude que o povo de Israel tinha. Estavam, enfim, a ser contaminados por esta murmuração, por esta atitude que se estava a infiltrar no meio do povo de Deus. Os israelitas então começaram a chorar e a murmurar. De alguma forma, a má influência vai minando sempre a comunidade onde as pessoas estão. A murmuração, a revolta, é algo que se vai irradiando e contagiando toda a comunidade, se não for tratada a tempo e horas. A revolta é o desencantamento que o povo tem. Ela surge porque, de alguma forma, o povo começou a ficar desencantado com o cuidado que Deus estava a ter para com eles. E isso se espalhou rapidamente por todo o povo de Israel. Aqui o povo então começa a desejar as coisas que tinham abandonado no Egito. E diz o verso 5: Lembramo-nos dos peixes do Egito, que comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Então o povo começa a queixar-se da sua gastronomia, da sua dieta, do seu menu. Eles estavam de facto desgostosos e de facto já não se apercebiam que com isto, com os pepinos, com os melões, vinha a escravatura, vinha os maus tratos. E aquilo que eles recebiam era uma pequena parte daquilo que eles realmente necessitavam. E nós, olhando para os textos da Bíblia e para a própria história, percebemos que, como os escravos, tinham muito poucas regalias. No entanto, o povo estava desejoso
de voltar ao Egito. E diz o verso 6, ao ponto de eles chegarem a dizer: agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Eles estavam já, de facto, fartos da comida que Deus lhe providenciava. Aqui temos novamente o Espírito de Deus a cuidar do povo e a mostrar que este maná era precioso, tinha todo aquilo que era necessário para eles. O verso 7 diz: era um maná como a semente do coentro, e a sua aparência semelhante à do bedélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía. Num só grau o pisava, e em panelas o cozia, e ele fazia bolos, e o seu sabor era como o dos bolos amassados com azeite. Então o povo estava a reclamar, porque o maná era a comida que eles tinham. Ora, ouvimos de facto estas murmurações, e nós sabemos que as pessoas que comem apenas um determinado tipo de alimento começam a ter complicações de saúde. No entanto, vemos que as pessoas estavam a comer este maná e estavam saudáveis. Deus tinha cuidado de uma forma bem própria do povo de Israel. Neste alimento que foi descrito aqui no verso 7 e 8, eles continham todas as vitaminas necessárias, todos os alimentos e proteínas que era necessária à sua sobrevivência, à sua dieta diária. Porém, este maná aqui certamente parecia a este povo uma comida monótona. E talvez para eles achariam que já não lhes sabia tão bem. Mas era um facto que este maná aqui iria cuidar deles de uma forma bem consistente. Durante muito tempo eles poderiam comer esta comida e nenhum suprimento alimentar seria necessário acrescentar. Eles encontrariam vitaminas, calorias, ferro, tudo aquilo que o organismo humano necessitaria para a sua saúde. Esta refeição era uma refeição especialmente criada por Deus para o povo de Israel. E por isso, o próprio Deus iria sustentar o seu povo. Com este maná, esta variedade, certamente eles poderiam criar uma variedade de receitas. Inclusive até chegavam a fazer bolos. Era um alimento riquíssimo e certamente de muito bom paladar. No entanto, acima de tudo, este alimento, este maná, era um símbolo da palavra de Deus. Nós nos alimentamos espiritualmente da palavra de Deus e da comunhão espiritual com Cristo. Esta comunhão que é feita através dessa mesma palavra é o poder de Deus que vem dos céus e que nos alimenta espiritualmente, que consola o nosso coração. É assim que o povo de Deus é alimentado hoje, também através deste maná que vem dos céus. Não agora em forma de umas sementes ou de umas bolas ou de uns alimentos, mas através da própria palavra de Deus. E assim, por causa disto, o povo de Deus murmurou. Murmurou contra Moisés, murmurou contra Deus, murmurou por causa deste maná. E no fundo há também, ainda hoje, muitas pessoas a murmurar também. Há pessoas que murmuram porque a Bíblia talvez é longa, a sua leitura pode não ser assim tão entusiasmante, talvez quando vão à igreja ou à missa, enfim, as homilias são muito longas e chatas, então as pessoas começam a murmurar por causa deste alimento que vem dos céus. É de facto a palavra de Deus ensinada nos locais onde estamos? É de facto o alimento espiritual que nós estamos a receber? Então devemos olhar para ele e perceber se Deus está a querer falar connosco através da sua palavra. Talvez em vez de nos queixarmos, lamentarmos de que não temos as cebolas, nem os alhos ou os peixes gratuitos que vinha do Egito, se calhar devemos olhar para a palavra de Deus e perceber exatamente aquilo que Jesus Cristo nos quer ensinar através dela. Eu creio que uma das razões porque muitas vezes encontramos cristãos doentes, às vezes infectados ou até com intoxicações alimentares espirituais, muitas vezes porque querem voltar ao Egito. Querem se alimentar daquilo que prejudica a sua saúde espiritual. E por essa razão recusam o menu que Deus lhe quer dar, que é a sua palavra. Quando nós de facto nos alimentamos dessa palavra de uma forma consistente, também de uma forma criativa e interessante, não temos que tornar a palavra de Deus algo sisudo, algo monótono. Precisamos de aprender de facto aquilo que a Bíblia diz e até de uma forma criativa, como alguns do povo de Israel fizeram. Eles chegaram ao ponto de, daquelas sementes, fazerem bolos, fazerem coisas engraçadas, fazerem festas em torno deste alimento.
E alguns de facto encontram este prazer na palavra de Deus. Ao olhar para as Escrituras, encontram novidades a cada momento. Encontram coisas interessantíssimas para aprender e aplicar ao seu dia-a-dia. Quando nós fazemos assim, de facto, a palavra de Deus torna-se um banquete espiritual. E eu espero que o esteja a ser para si. O Evangelho de São João, no capítulo 6, no verso 29 a 35, ele diz: Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos nele? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E lemos ainda neste mesmo capítulo, no verso 47, disse Jesus: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E ainda neste mesmo texto, no verso 57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, de mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Este discurso de Jesus mostra claramente a relação que nós temos com Deus e como nós podemos ter uma vida espiritualmente sadia, como nós podemos crescer amando a palavra de Deus e alimentando-nos dessa mesma palavra. É interessante ver que neste mesmo texto do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, muitas pessoas, depois de ouvirem este discurso de Jesus, muitos dos discípulos abandonaram Jesus dizendo: duro discurso é este, quem o pode suportar? Muitas pessoas não se querem identificar realmente com Jesus. Até muitos dos discípulos de Jesus o abandonaram nesta altura. Exatamente porque não queriam ter esta dependência de Jesus Cristo. Não queriam se relacionar com Jesus dessa forma tão intensa. Não queriam partilhar com Ele a intimidade. Talvez até queriam receber a vida eterna. Porque, enfim, o homem sempre buscou a eternidade, sempre procurou isso. A fonte da juventude, a pedra filosofal. Enfim, sempre encontrou formas de se enganar para ter mais juventude. Mas, no entanto, Jesus promete esta vida eterna. Mas com uma identificação com Ele, com um relacionamento com Ele, pois Ele é este pão que desceu do céu, que nos dá a vida e vida com abundância. Talvez queira receber Jesus neste momento na sua vida, queira comer deste pão que desceu do céu, que é o próprio Jesus Cristo, entregando a sua vida nas suas mãos e começando uma novidade de vida que só Cristo lhe pode oferecer. Eu gostaria de voltar aqui ao nosso texto do livro de Números, no verso 10. Diz o texto assim: Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Porque fizeste mal ao teu servo, e porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o tu ao colo, como uma ama leva a criança que mama, à terra que sob juramento prometi a teus pais? Vemos aqui Moisés revelando a sua impaciência para com o povo, visto que eles se achavam a murmurar e começavam a lamentar-se. Isto às vezes faz-me lembrar as crianças que começam com birras e começam irritadas porque não recebia este presente e começam a chorar e fazer birras, e o povo estava nesta atitude. Porque não tinha a carne, não tinha o peixe, então estavam aqui a lamentar-se, a chorar, a fazer uma birra tremenda, e Moisés estava a ficar impaciente. E o verso 13 diz: De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois choram diante de mim, dizendo: Dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, pois é muito pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver esta miséria.
Vemos como Moisés ficou impaciente ao ponto de dizer: já não quero mais. Começou também ele próprio a murmurar. E eu creio que aqui temos uma lição. Que quando a murmuração entra num grupo, numa comunidade, numa igreja, numa associação, seja ela qual for, ela começa a minar de baixo para cima, muitas vezes. E chega ao ponto de os líderes já não quererem liderar esse grupo, já não estão interessados em dar mais de si a estas pessoas que estão em murmuração. E acontece o mesmo aqui com Moisés. Ele estava cansado e farto e já dizia, pelo menos leva-me, acabou-se assim o sofrimento. E isto é uma lição para nós. Devemos travar a murmuração antes que ela chegue a assumir estas proporções. Antes que ela comece a minar de tal forma que já não há remédio. E aí, de facto, é uma situação muito delicada para depois se tratar. O verso 6 continua: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Deus então vai cuidar de Moisés. Moisés estava a reclamar com Deus, e Deus disse: ok, eu vou resolver então a tua situação. Convoca então 70 homens que vão ser líderes, juízes do povo, ordenados por Deus. E eles vão receber então o Espírito de Deus. Diz assim o verso 17: então descerei ali e falarei contigo. Usarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Deus não quer que Moisés vá além das suas possibilidades, das suas forças. Deus não quer puxar Moisés até ao limite. Antes, pelo contrário. Deus não quer fazer isso não só com Moisés, como com ninguém. Então ele vai dividir este peso por estes 70 homens. E o verso 18 diz: diz ao povo: santificai-vos pela manhã e comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará de comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, e nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastidieis dele, porquanto rejeitaste ao Senhor. Porque está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: porque saímos do Egito. Este povo havia rejeitado Deus. Eles estavam a querer voltar de novo ao Egito. Eles já não estavam satisfeitos com o facto de Deus estar a cuidar deles da forma que estava a cuidar. Deus havia prometido muitas bênçãos e Deus estava a dar essas bênçãos ao povo de Israel. As bênçãos materiais vêm muitas vezes em detrimento das bênçãos espirituais. O povo estava a desfrutar desse relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo eles queriam era comer carne. E não estavam satisfeitos do relacionamento que Deus estava a partilhar com eles. Isto nos mostra de facto que nós devemos ter muito cuidado na forma como nos relacionamos com Deus, na forma como somos ou não ambiciosos para as coisas que nós consideramos como importantes, as questões materiais, as questões do comer, do vestir. Jesus disse claramente que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. E Jesus disse também: porque andais ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir? Será que Deus não cuida de vós, se Ele cuida das aves dos céus e dos lírios do campo? Então são textos que nos devem fazer refletir até nós, que estamos hoje em dia, nesta altura da nossa vida, da nossa história, da humanidade, perceber que o mesmo Deus que era o Deus de ontem continua a ser o Deus de hoje. É o Deus que responde às nossas orações e às nossas necessidades. Nem sempre Deus responde como nós queremos. Por vezes Deus diz sim às nossas orações. Outras vezes Deus manda-nos aguardar e vai responder mais tarde. Outras vezes Deus diz: não, isto não te dou porque isso vai ser mau para ti. No fundo, é a mesma atitude que nós temos para com os nossos filhos quando eles nos pedem alguma coisa. Por vezes dizemos sim, outras vezes não, e outras vezes dizemos mais tarde, tu recebes. Mas voltando aqui ao nosso texto, no verso 21, o texto bíblico continua. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé e este povo no meio do qual eu estou. E tu disseste: dar-lhe-ei carne e comerão um mês inteiro? Matar-se-lhe-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se te cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés
e referiu ao povo as palavras do Senhor, e juntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou. E tirando o Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldad e outro Medad. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os que estavam inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldad e Medad profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Moisés, porém, lhes disse: Tens tu ciúmes por mim? Oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Vemos aqui este texto extremamente interessante. Deus reparte então o Espírito que estava sobre Moisés por estes 70 homens. E o verso 31 ainda diz: Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelos arraiais, pelo quase todo o caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e noite, e o outro dia, e recolheram as codornizes. O que o menos escolheu teve 10 homens, e o que estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrot-Tavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas do Egito. Nós vemos que as ações que o homem tem, a maior parte das vezes têm sempre consequências. Aquilo que o homem semeia, isso o homem vai colher. E no fundo, Deus quer um relacionamento com um homem sincero, sem que haja estes subterfúgios, sem que o povo esteja constantemente a murmurar. E era isso que o povo estava a fazer, a murmurar, desrespeitando a ação de Deus e o cuidado de Deus para com eles. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.